mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sininho das notificações e, por favor, dê o like. O like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão, e com você, amigo internauta. O tema de hoje é substitutos. Normalmente, essa é a atitude humana. Ele não vai diretamente a Deus, ele não confia totalmente em Deus, então ele precisa de algo que possa substituir este Deus e fazer a mesma tarefa que este Deus pode fazer. Aliás, é o único que pode fazer. Mas o problema é que o ser humano procura essas substituições constantemente. E a gente, muitas vezes, deixa Deus de lado. E a gente sofre, até a gente chegar em Deus. Fala, ô Senhor, por favor, tenha misericórdia. E Deus vai lá e faz o milagre. Ora, se tivéssemos ido a Deus logo no começo, não sofreríamos tanto. E olha que substituir a Deus não tem como. Vamos resolver de que maneira? Deus é o grande Criador do céu, da terra e do mar, amigo. Não tem para onde recorrer, é o único Deus fiel e verdadeiro. Na época dos israelitas caminhando pelo deserto, as nações vizinhas tiravam sarro deles, riam deles, debochavam deles. E eles diziam, olha, eles vão vencer alguma guerra só com um deusinho pequenininho, só um Deus. Olha, nós temos 10, 12, 20 deuses. E é interessante notar que no Egito, o que foi que Deus fez? Para cada ação das pragas, ia contra um Deus deles. E eles ficaram totalmente humilhados. E aquela história ficou sendo conhecida por toda parte. Até Jericó sabia da história, do que Deus fez lá no Egito, de como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus abriu o Rio Jordão para eles chegarem até Jericó. Amigos, Deus não pode ser substituído, mas há algumas maneiras pelas quais nós substituímos a Deus. Usar a lógica humana ou uma experiência passada, achar, eu consigo, eu resolvo. E não conseguimos. Segundo, bloquear os problemas de nossa mente quando precisamos de soluções divinas. Só Deus resolve. Mas não, o que a gente faz bloqueia a mente e a gente não busca Deus. E a terceira, fugir da realidade e evitar Deus. Se a gente evita Deus, Ele não vai agir em nossa vida, com certeza. Mas Deus falou algo em Zacarias 4:6. A conclusão de um projeto da construção pode ser afetada pelo Espírito Santo. Veja que Israel saiu de Babilônia e foi para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, os muros. Mas chegou lá, Zorobabel era o governador, estava em situação bastante difícil. A oposição escrevia cartas ameaçadoras, chegaram até a parar a construção, devido a uma ordem do rei vinda com mentiras enviadas por esses reis vizinhos de Jerusalém. Mas é interessante, Deus, Ele não deixa a pessoa só, ou a nação só. Então o Espírito Santo pode agir? Sim, pode. Pode ser afetada pelo Espírito Santo, não por forças, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo está à nossa disposição para nossas batalhas do dia a dia. Eu vou repetir. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus deu a vitória para Jerusalém, e ela foi reconstruída. Por morte para o pecado, a Bíblia não quer dizer que alcançamos a vida eterna, morrendo literalmente. Não podemos pagar pelos nossos pecados com nossa própria morte. Não há mérito salvífico em nossa morte. A única morte literal que conta para a nossa salvação é a de Jesus Cristo, na cruz do Calvário.
Nem a Bíblia usa a morte para o pecado para comunicar uma indiferença ao mundo, como, por exemplo, na religião budista. Deus criou o mundo perfeito para que o desfrutássemos e cuidássemos dele, conforme está em Gênesis, capítulo 1, 26 a 28, capítulo 2, versículo 15. Morte para o pecado, então, significa aceitar o senhorio de Deus e a obra do Espírito Santo em nossa vida e rejeitar o controle do pecado. Você encontra isso em Romanos 8, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Então passamos a gostar de obedecer ao Senhor e servi-lo. Somos transformados à imagem de Cristo e de acordo com a mente daquele que não considerou se apegar ao poder, mas desceu à terra e assumiu nossa posição e nosso lugar para nos salvar. Filipenses, capítulo 2, no versículos de 2 a 8. Jesus morreu na cruz. É a única morte que conta para a nossa salvação. Se eu morrer, não conta nada. Se eu morrer pelo meu filho, não conta nada. E se meu filho morrer por mim, também não conta nada. Mas a morte de Cristo na cruz do Calvário, e esta sim pagou o meu pecado e o seu para a nossa salvação. Aquele que perde de vista a sua inteira dependência de Deus, certamente cairá. Contendemos com os que são mais fortes que nós. Satanás e seus anjos estão continuamente nos assediando com tentações e é impossível para nós resistir-lhe em nossa própria força e sabedoria. Assim, sempre que permitirmos que nosso coração seja desviado de Deus, sempre que condescendermos com a exaltação própria, com a confiança em nós mesmos, é certo que seremos vencidos. Conforme está no livro Obreiros Evangélicos, páginas 323, aliás, 322 e 323. Coloque em Deus toda a sua confiança. Quando agem contrariamente, então é tempo de fazer uma parada. Detenham-se exatamente onde estiverem e mudem a ordem das coisas. Clamem a Deus em sinceridade, com fome de alma. Lutem com os poderes celestiais até que alcancem a vitória. É o exemplo de Jacó. Lutou com Deus e venceu. Eu e você podemos também, amigos. Coloquem todo o ser nas mãos do Senhor, alma, corpo e espírito, e resolvam ser seu amorável e consagrado instrumento, movido por sua vontade, regido por sua mão, possuído pelo Espírito Santo. Então verão claramente as coisas celestiais. Se permitíssemos que nosso espírito se detivesse mais em Cristo e no mundo celestial, encontraríamos poderoso incentivo e auxílio em lutar as batalhas do Senhor. O orgulho e o amor ao mundo perderão o poder ao contemplarmos as glórias daquela terra melhor, que tão cedo será nossa pátria. Ao lado da beleza de Cristo, todos os atrativos terrestres parecerão de pouco valor. Filhos e Filhas de Deus é uma meditação matinal, este livro, de 1956, e repetiu em 2005, 8 de abril, na página 105. Zorobabel tinha ido a Jerusalém para edificar a casa do Senhor, mas se viu cercado de dificuldades. Seus adversários disseminaram o povo e também desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar, e o forçaram a parar a obra. Esdras 4, 4 e 23. Não que eles forçaram simplesmente, mas eles enviaram cartas mentindo para o rei da Babilônia, dizendo que aquele povo não podia reconstruir aquela cidade, porque aquela cidade tinha cometido muito mal para eles e para o reino. Então eles forçaram tanto que conseguiram parar a reconstrução de Jerusalém. Mas o Senhor se interpôs em favor deles e a casa foi terminada. As mesmas dificuldades que foram criadas para atrapalhar a restauração e o desenvolvimento da obra de Deus, e as grandes montanhas de dificuldades que surgiram no caminho de Zorobabel, serão enfrentadas por todos os que hoje são leais a Deus e a sua obra. Muitas invenções humanas são usadas para executar planos segundo a mente e a vontade de indivíduos com quem o Senhor não está trabalhando.
mas não são palavras jactanciosas, nem uma multidão de cerimônias que mostram que o Senhor está atuando junto ao seu povo. O suposto poder do agente humano não decide essa questão. Aqueles que se colocam em oposição à obra do Senhor podem conseguir atrapalhar por um tempo, mas o mesmo Espírito Santo, que sempre guiou a obra do Senhor, continuará a guiá-la hoje. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você encontra isso em Zacarias 4, versículo 6. O Senhor deseja que toda alma seja forte em sua força. Quer que olhemos para Ele e recebamos dele as orientações. Você encontra isso no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 4, página 1300. A dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem a dispensação do Espírito Santo. Peçam a Ele a bênção. É tempo de sermos mais dedicados em nossa devoção. É confiado a nós o trabalho árduo, ainda que feliz e glorioso, de revelar Cristo aos que estão em trevas. Somos chamados para proclamar as verdades especiais para este tempo. Para tudo isso é essencial o derramamento do Espírito Santo. Devemos orar por isso. O Senhor espera que peçamos a Ele. Ainda não nos empenhamos nessa tarefa com todo o coração. Você encontra isso no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, nas páginas 511 e 512. Amigo, não adianta você resistir diante de verdades bíblicas. É necessário você parar e entender que nós não precisamos substituir Deus, ao contrário, temos que ter Deus constantemente em nossa vida. Pois Deus está aí com você, amigo, e Ele está comigo aqui. Quantos estão distantes? E, no entanto, Deus está em todos os lugares. Só precisamos de Deus. Só precisamos buscá-lo. E Deus está dizendo, vinde a mim. Aceite toda a verdade bíblica. Pense nisso. Vamos orar. Eterno e glorioso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos diante do Teu altar. Não precisamos substituí-lo por nada, Senhor. Então, por favor, ouça a nossa voz quando a Ti clamamos. Perdoe os nossos pecados. Ajuda-nos em nossas fraquezas, Pai. Que o Deus Espírito Santo fale ao nosso coração e possamos estudar a Bíblia, compreendê-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só enviar este vídeo para seus amigos, colegas de trabalho, de estudos e também compartilhando em suas redes sociais. Ajuda-nos, amigos. Queremos chegar a 250 inscritos. Se você tem uma ideia diferente ou mesmo você quer acrescentar aos meus comentários, coloque aqui nos comentários. Escreva aí, por favor. Coloque aí o seu ponto de vista. Vai nos ajudar muito, tá bem? Você vai aqui no link na descrição e clique no link da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. Vale a pena. Ouça a rádio em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Adquira o livro Mulher Virtuosa, Quem Achará? Fala de uma mulher que foi leal a Deus, que seguiu a Deus. Deus a honrou e Deus vai honrar você também. Na descrição estão todos os contatos do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. Adquira. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Forte abraço. Até o próximo vídeo.